Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nos perdoe os pecados em Cristo Jesus e nos dirija neste momento para a nossa reflexão bíblica nesta oportunidade, para que possamos conhecer mais da Tua Palavra e sermos edificados, Teu nome ser glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Irmãos, hoje pela manhã eu estive falando na exposição na congregação, também falei na gravação que fiz ontem, só que eu acho que pela manhã, né, eu expliquei até melhor na exposição mesmo, no culto, sobre o princípio que está aqui, né? Na verdade o pedido que está aqui. O pedido é todo em amor, é um pedido feito em amor. E eu expliquei assim, é um pedido feito em amor, portanto por alguém, né, que ama, a alguém que também ama, por um amado seu que também foi transformado e aprendeu a amar, né? Então vou repetir aqui, né? É um pedido feito em amor, portanto por alguém que ama, alguém que também ama, por um amado seu que aprendeu a amar, né? Quem ama? Quem é que faz esse pedido de amor? Paulo. Há um homem que também ama, Filemon, né? Que é por Onésimo, né? Que é amado de Paulo e que por sua vez foi transformado, como nós vimos na nossa exposição da manhã, de inútil para útil, quer dizer, foi transformado num homem que era egoísta, que odiava, que não tinha o amor de Deus, para um homem cheio de amor. Então, a ênfase que eu quero dar realmente é essa questão do amor que nos leva, meus irmãos, a tomarmos, a praticarmos a vontade de Deus e a realmente trazermos transformação. Aliás, é o próprio Cristo que opera essa transformação por nossos atos, por nossas atitudes, por nosso coração, por nossa disposição, pelos nossos atos, né? Nós observamos exatamente aqui, e eu gostaria na nossa reflexão de enfatizar exatamente este bendito amor. Esse amor, eu acrescentaria em tudo que eu falei, ou seja, é um pedido feito em amor por alguém então que ama, a outro alguém também que ama, por um amado seu que também aprendeu a amar. Nós poderíamos dizer então que este amor na verdade não se originou entre essas próprias pessoas, não é? Mas se originou no próprio Deus. Aí nós lembramos que o Paulo, por exemplo, diz aqui, só para citar um texto muito precioso, que está em Romanos, texto clássico, bem conhecido de todos nós, Romanos capítulo 5, que diz, no versículo 8, mas Deus prova, Romanos 5, 8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, observe bem, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Observe então que quando o Senhor nos amou, nós ainda éramos pecadores, isto é, nós ainda não amávamos. Esse amor não vem de nós mesmos, nós não amávamos, nós éramos pecadores, nós não amávamos a Deus, nós não amávamos também o nosso próximo. Então era o ódio que prevalecia, era o egoísmo e era o mal, as ações más, as ações perversas que realmente operavam no nosso viver, né? E é interessante que quando nós pegamos, por exemplo, outro texto, quando Paulo fala aqui, por exemplo, irmãos, no capítulo 3, né? Quando ele diz assim, no versículo capítulo 3 de Efésios, quando ele diz assim, a partir aqui, se vocês observarem, no versículo
7, que ele diz: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do ministério que desde o século, que desde que esteve oculto em Deus e que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Não é? Então nós observamos aqui que Deus deu a ele essa graça de Deus, do Senhor. Deus operou nele esta bendita graça. Lá no capítulo 4, ele fala assim sobre os ímpios. Ele diz assim, no versículo 17: digo isto, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Observe como ele diz: na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito vossa mente, e vos revistais de novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfemas, toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Observe, irmãos, como ele coloca também no capítulo 5, versículo 2, versículo 1 e 2: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo amou, se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. A fornicação, a impureza, a avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, nenhum fornicador, impuro, avarento, idólatra tem herança no reino de Cristo. Ele diz lá no versículo 6, portanto não sejais seus companheiros, está falando dos ímpios. Ele diz: no outro tempo eres trevas, agora sois luz. Enfim, meus irmãos, veja que Paulo coloca um contraste muito grande entre, ele diz que Deus operou na vida dele a graça, né? E transformou a vida dos cristãos, aqui no caso dos Efésios, tirando-os daquela vida de maldade, de perversidade, de mentira, de furto, de tudo que não presta, de ódio, de egoísmo, de a vida longe de Deus. Eles não conheciam a Deus, e os trouxe para o Evangelho, e agora eles são imitadores de Deus em Cristo. Esse é um ponto muito importante que eu volto a ler aqui só para nós destacarmos, é que ele diz no capítulo 5, sede, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Ou seja, esse amor todo aqui que nós vemos, irmão, não é que nasceu em Paulo, não é que nasceu em Onésimo, não é que nasceu em Filemon por uma decisão deles ou nessas pessoas da carta. Esse amor vem de Deus, em que Deus olhou para nós na nossa miséria, no nosso pecado, na nossa morte, nos amou sem mérito nenhum. Não foi um amor que esperava alguma coisa boa, mas foi um amor que fez com que algo bom surgisse da miséria, que teve compaixão, que teve misericórdia, que nos tirou da nossa miséria e que nos trouxe para a salvação, para a redenção, para o reino de Deus. Deus fez isso, e agora esse amor, nós passamos a viver esse amor, um amor de misericórdia. Por isso que é um amor que fez com que Paulo pregasse o Evangelho a Onésimo, não deixasse de pregar porque ele fugiu, né? Supondo ali que Paulo tinha já conhecimento daquela situação, não deixasse
de interceder por ele, depois que ele foi convertido e mostrou o novo nascimento, evidência do novo nascimento, uma mudança de vida, escrevesse essa carta pedindo a Filemon. Então, e que dissesse assim: ele é meu filho, eu o gerei nas minhas prisões, recebe como a mim mesmo. É porque, irmãos, como Deus nos amou, agora nós fomos transformados pelo Evangelho, nós passamos a amar, ser imitadores de Deus, a ter o mesmo amor de Deus. É o amor de Deus, então, que está aqui em evidência. Esse é o ponto que eu gostaria de destacar na nossa reflexão hoje à noite. Se repita, esse amor não nasceu nessas pessoas meramente por uma decisão livre delas, porque, na verdade, esse amor nasceu de Deus, e aqui eu quero avançar um pouquinho em mais um aspecto, porque na verdade o que nasce dessas pessoas sem o amor de Deus é aquilo que Paulo fala: é o roubo, é a dissolução, é a impureza, é a mentira, é o egoísmo, é a maldade, são as obras da carne, é o ódio. Então o que nós vemos aqui, irmãos? Qual é o quadro em que se apresenta para nós e qual o poder ali modificador, digamos assim, desse quadro? Nós temos então um escravo fugido que traiu o seu senhor, nós temos aquele homem ali, irmãos, que deve ter roubado também. Nós temos um sistema de escravidão perverso, né, onde, já falei também para os irmãos, onde ali o escravo ele era tido mais como um objeto vivo. Nós temos então também ali a questão dos pagãos e judeus que eram separados e que tinham preconceito mútuo um contra o outro. Nós temos, enfim, todo um sistema ali em que a maldade humana não permitiria jamais uma reconciliação, muito ao contrário, ia fomentar a vingança, o olho por olho, o que eu quero dizer é o seguinte, ali no pagar na mesma moeda, de não ter nenhuma misericórdia, nenhum sentimento de perdão, de reconciliação, mas de se vingar. Então vocês imaginem como Onésimo não gostava de Filemon. O Filemon era um senhor muito bom, era um cristão, mas ele não gostava. O problema estava nele, não em Filemon. Porque ele era um homem ímpio, porque ele, Paulo diz, que ele era inútil. E se Filemon não amasse Jesus, se não amasse a Deus, como Paulo, ele nem chega a ordenar, mas ele pede para Filemon, mas no caso de Filemon ímpio, sem o amor de Deus, Filemon iria querer se vingar e capturar o seu servo e puni-lo severamente. Ele iria então ali, irmãos, colocar todo o peso do seu poder humano que ele tinha naquele momento para ferir, para produzir vingança sem a mínima misericórdia. Como homem ímpio, ele faria isso provavelmente. Então nós temos aqui, meus irmãos, o que é a vida ímpia. Haveria separação também entre Paulo e todas essas pessoas, porque Paulo era um fariseu. Não haveria então, haveria ali aquele sistema de escravidão perverso que oprimia, e tudo isso é fruto exatamente desse ódio, dessa maldade, desse pecado, preconceito entre nações, a escravidão, a opressão do mais forte ao mais fraco, como era no caso ali dos poderosos sobre os seus servos. Então tudo isso é normal, tudo isso é o que acontece aí no mundo, tudo isso é o que ocorre no sistema mundano, no sistema ímpio, no que vem dos homens. Então, no que dependesse dessas pessoas, era isso que iria acontecer. O que dependesse do próprio Paulo, que nós conhecíamos quem era Saulo, nós conhecíamos quem era Paulo, Paulo que perseguia a igreja, Paulo que ali esteve apoiando a morte de Estevão, enquanto Estevão, irmãos, e é bem interessante o contraste, não é, entre essas duas coisas. Se você pega, por favor, abra comigo a sua Bíblia, em Atos, capítulo 7, veja o espírito do Evangelho e o espírito dos ímpios. Paulo era ímpio. Paulo, apesar de se achar um homem religioso, na verdade era um ímpio religioso. Era um homem que não amava a Deus. Veja o capítulo 7 de Atos, que conta a história do primeiro mártir da igreja, que foi Estevão. A palavra de Deus diz no versículo 8, se nós lermos aqui, antes de ler o capítulo 7, mas o capítulo 8, veja a reação de Paulo. No capítulo 1 diz: e também Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos.
E versículo 13, Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os homens e mulheres, encerrando na prisão. Veja o que diz, meus irmãos, quando no capítulo 7, você voltando um pouquinho à sua Bíblia, Estevão está pregando, e ele disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos, arremeteram unânimes contra ele, expulsando da cidade, o apedrejaram. Quanto ódio, quanta raiva, quanta mágoa, né? E a palavra de Deus, então, vai nos falar da atitude de Paulo, vai nos falar, meus irmãos, da atitude desses homens cheios de ódio. É isso que o mundo é isso que a religião falsa faz, que a religiosidade humana, com a religiosidade falsa faz, porque é próprio dos homens, não tem o amor de Deus, é aquele sistema que vem lá de Adão. Vocês lembram quando Deus perguntou: por que comeste da árvore que eu te proibi comer? Aí ele disse: foi a mulher que me deste. Acusou Deus e acusou a mulher. É sempre aquele sistema de querer proteger a si mesmo, proteger o eu, o egocentrismo, o egoísmo, e que quer ferir o outro para se proteger, e que não é altruísta, não é servo, mas quer ser servido sempre. É sempre assim. Então essa religião falsa produz isso. É isso que temos aqui, irmãos. Mas olhe o espírito completamente diverso, completamente diferente de Estevão. No versículo 59, ele diz: e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E depois, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz. Veja, clamou pelos que estavam assassinando ele naquele momento. Irmão, preste bem atenção nisso. Vocês imaginem o que é isso: você orar por alguém que está lhe matando. E é isso que Estevão faz. Estevão diz: Senhor Jesus, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então, quando eu estava lá apedrejando, matando, ele está orando por eles, dizendo: Senhor, não lhe imputes esse pecado, pedindo misericórdia, porque ele sabe que eles estão fazendo isso no seu pecado. E que é o homem, irmãos, que é o homem natural, o homem assim, maldoso, perverso, e que só Deus pode mudá-lo. É o espírito do Evangelho, e é o espírito evangelista no Evangelho, de amar aquelas pessoas que perseguem, de orar pelos perseguidores, como o próprio Senhor Jesus: orai pelos que vos perseguem, amai essas pessoas, clamar por elas. Esse é o Evangelho. Esse é o amor de Deus que faz. Foi por isso que Paulo pregou a Onésimo, mesmo ele sendo um fugitivo, um ladrão. É por isso que Paulo mudou completamente. Mas olha como era Paulo antes. Olha o que diz o versículo 58. Expulsaram da cidade e apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, que é o Paulo, né? E no versículo 1 do capítulo anterior diz: e também Saulo consentiu na morte dele. E no versículo 3, Saulo assolava a igreja entrando pelas casas. Saulo era um religioso ímpio, era um homem sem regeneração ainda, que não conhecia o amor de Deus. Depois que ele conheceu o amor de Deus, ele se tornou o Paulo de Filemão, da carta de Filemão. Porque é o amor, gente. Porque é o amor de Deus chegou a ele, a misericórdia de Deus, e ele passou a ser imitador, como ele depois aconselhava os crentes em Éfeso: imitai. Vou ler de novo para vocês. Vou ler de novo para meus irmãos, no capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, sacrifício a Deus, em cheiro suave. Meus irmãos amados, é isso que é o cristianismo, é isso que vai fazer diferença hoje no nosso tempo, entre cristãos genuínos e meros religiosos, entre cristãos e ímpios, entre cristãos que amam a Deus e vivem no amor de Deus, que vão se parecer com a carta em Filemão, e entre religiosos ou homens mundanos mesmo, que não tem religião nenhuma, religiosos ímpios, falsos religiosos, e vai fazer diferença entre os verdadeiros cristãos e os falsos cristãos, entre os homens de Cristo e os homens do mundo, ou entre os convertidos, entre os não convertidos, entre os piedosos, entre os ímpios. Essas são os que amam Deus, amam o próximo, são misericordiosos. E veja, Estevão orou pelos que estavam apedrejando a ele. Por que ele orou? Porque ele estava imitando Jesus. O próprio Jesus disse: Pai, não lhe imputes esse pecado, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Jesus orou pelos que estavam também ali crucificando a ele. Perdoa-lhes, essas foram as palavras, né?
porque eles não sabem o que fazem. Ele estava imitando Jesus. Deus é misericordioso. Deus veio salvar a mim e vocês, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, quando nós ainda éramos pecadores. Irmãos, nós temos que olhar para o mundo nessa misericórdia. Nós temos que olhar para o mundo nesse amor de Deus, nessa misericórdia. Levar o evangelho nesse amor, nessa misericórdia. Chamar os homens ao arrependimento por amor a Deus, por amor a eles também, levando a misericórdia de Deus. Porque nós queremos que Deus seja glorificado nessa salvação bendita. Nós temos que amar nossos irmãos também. Da forma como Paulo amou Filemon, Onésimo, produzindo atitudes, atos concretos, atos que aqui nessa carta se manifestam num pedido, mas no cuidado com Onésimo, no cuidado com Filemon, atos que se manifestem na prática, que este amor esteja em nós e que nós não sigamos o espírito do mundo, que é de ódio, mas como Paulo diz, e eu queria concluir com isso, esse é o conselho apostólico, esse é o conselho que eu quero dizer aos meus irmãos. Se nós já temos realmente esse amor, vamos ouvir o que Paulo diz no capítulo 4, quando ele diz assim, no versículo 17 em diante, por favor. Digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido, nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Assim deixa a mentira, deixa a ira, não deis lugar ao diabo, não se ponha, irai-vos e não pequeis, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não furtem, trabalhem, não sai da vossa boca palavra torpe, enfim, vivam em amor, não entristeça o espírito, verso 30, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfema, toda malícia sejam tiradas dentre vós, mas sede uns para com os outros, como Paulo estava sendo aqui. Veja o versículo 32, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, que ele está pedindo para Filemon fazer, como também Deus vos perdoa em Cristo Jesus. Conclusão, sede, pois, imitadores de Deus em Cristo Jesus, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Tome para você, nesta noite, esse mandamento apostólico. Você é crente? Você ama Jesus? Você já foi amado? Então viva em amor. Não siga o espírito do mundo, que é de raiva, que é de egoísmo, que é de maldade, mas ame. Resumindo, ame porque Cristo já te amou e manifeste esse amor, tendo misericórdia das pessoas em volta, tanto crentes como não crentes, porque o Senhor já teve misericórdia de ti. Que assim seja. Lembre do que nós falamos do ensino desse trecho. É um pedido em amor, portanto, de alguém que ama, a alguém que também ama, por um amado seu que aprendeu a amar. E tudo isso por causa de Jesus, porque Jesus amou todas as pessoas. Que vivamos esse amor. Amém. Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra e que nos edifique no teu amor, nos faça imitadores seus, do seu bendito amor, Senhor Jesus. Amor do Pai, amor do Filho, amor do Espírito, e que possamos assim viver amando os nossos irmãos, amando o próximo, agindo com misericórdia para a glória do teu santo nome em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Que Deus lhe abençoe, que você possa cantar agora o hino, ler a confissão, não é? Como está no programa do culto, ler, aliás, o catecismo, as perguntas do catecismo e orar. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos os meus irmãos, hoje e sempre. Até, meus irmãos.